Quero te levar numa linha do tempo curta e empática pela Roma antiga, para ver como a deficiência passou da exclusão aos primeiros sinais de caridade organizada. Comecemos pelo berço. Em muitas famílias romanas, um recém-nascido era apresentado ao pater familias. Se a criança parecesse inapta, o abandono era legal e comum. Mas a classe social importava. Famílias de elite com recursos às vezes escolhiam cuidar em vez de rejeitar, contratando amas de leite, atendentes ou tutores quando podiam. Para eles, a deficiência podia ser gerenciada, discretamente, se o status e o dinheiro permitissem. Agora, vamos para a vida adulta. Os romanos faziam uma distinção entre pessoas que nasciam com deficiência e aquelas que a adquiriam mais tarde. Um soldado que perdia um membro em campanha não era apenas deficiente, ele era um veterano, um homem que já havia cumprido seu dever. Ele poderia receber um estipêndio, terras ou gratidão pública. A mesma lesão ao nascer? Muito menos simpatia. A contribuição moldava a compaixão e a medicina. Médicos romanos, fortemente influenciados por pensadores gregos como Hipócrates e Galeno, tentavam categorizar e tratar. Eles debatiam os humores, prescreviam dietas, exercícios, cirurgias e até música e conversas para o sofrimento mental. No entanto, fora da clínica, a crença popular contava uma história mais dura. Muitos viam a deficiência como um sinal de raiva divina, de falha moral de uma família ou de espíritos inquietos. Esse estigma justificava a exclusão de corporações, exclusão de cargos públicos, ou até mesmo a perda da plena capacidade jurídica. A vida diária refletia essas barreiras. Os edifícios não eram projetados para a acessibilidade. As proteções legais eram escassas. O entretenimento público às vezes zombava da diferença visível. Você poderia sobreviver, até encontrar um nicho como artista ou artesão, mas a inclusão não era o objetivo do sistema. Então, ocorre uma mudança. No século IV, à medida que o cristianismo passa de seita perseguida a parceiro imperial, a lógica moral começa a mudar. O infanticídio e a exposição enfrentam uma nova condenação. A caridade se torna um dever, não apenas uma virtude pessoal. Bispos e patronos ricos apoiam a xenodoquia, primeiros albergues e asilos, para os enfermos, os pobres, os viajantes, os marginalizados. Não eram clínicas de deficiência. O cuidado era amplo, improvisado e irregular. Mas a ideia é radical. Pessoas marcadas como fardos de repente se tornam o foco do cuidado coletivo. Ainda assim, a velha hierarquia persiste. Veteranos continuam sendo mais valorizados do que aqueles com deficiência congênita. O estigma não desaparece, ele suaviza. As teorias médicas continuam evoluindo, enquanto as crenças populares se adaptam lentamente. No final do Império, Roma não havia construído um verdadeiro sistema de inclusão. Não há acesso universal, nem um arcabouço legal centrado em direitos. O que existe é uma guinada moral, para longe do descarte em direção à misericórdia. Então, quando penso na deficiência na Roma antiga, vejo um espectro. De um lado, exposição, exclusão, superstição. Do outro, medicina inicial e caridade emergente. A ponte entre eles é a empatia. Primeiro condicional, depois espiritual e só muito depois, séculos depois, legal. A história não nos diz apenas o que eles fizeram. Ela nos mostra o que ainda escolhemos construir. Quero te levar numa linha do tempo curta e empática pela Roma antiga, para ver como a deficiência passou da exclusão aos primeiros sinais de caridade organizada. Comecemos pelo berço. Em muitas famílias romanas, um recém-nascido era apresentado ao pater familias. Se a criança parecesse inapta, o abandono era legal e comum. Mas a classe social importava. Famílias de elite com recursos às vezes escolhiam cuidar em vez de rejeitar,
contratando amas de leite, atendentes ou tutores quando podiam. Para eles, a deficiência podia ser gerenciada, discretamente, se o status e o dinheiro permitissem. Agora, vamos para a vida adulta. Os romanos faziam uma distinção entre pessoas que nasciam com deficiência e aquelas que a adquiriam mais tarde. Um soldado que perdia um membro em campanha não era apenas deficiente, ele era um veterano, um homem que já havia cumprido seu dever. Ele poderia receber um estipêndio, terras ou gratidão pública. A mesma lesão ao nascer? Muito menos simpatia. A contribuição moldava a compaixão. E a medicina? Médicos romanos, fortemente influenciados por pensadores gregos como Hipócrates e Galeno, tentavam categorizar e tratar. Eles debatiam os humores, prescreviam dietas, exercícios, cirurgias e até música e conversas para o sofrimento mental. No entanto, fora da clínica, a crença popular contava uma história mais dura. Muitos viam a deficiência como um sinal de raiva divina, de falha moral de uma família ou de espíritos inquietos. Esse estigma justificava a exclusão de corporações, exclusão de cargos públicos ou até mesmo a perda da plena capacidade jurídica. A vida diária refletia essas barreiras. Os edifícios não eram projetados para a acessibilidade. As proteções legais eram escassas. O entretenimento público às vezes zombava da diferença visível. Você poderia sobreviver, até encontrar um nicho como artista ou artesão, mas a inclusão não era o objetivo do sistema. Então, ocorre uma mudança. No século IV, à medida que o cristianismo passa de seita perseguida a parceiro imperial, a lógica moral começa a mudar. O infanticídio e a exposição enfrentam uma nova condenação. A caridade se torna um dever, não apenas uma virtude pessoal. Bispos e patronos ricos apoiam a xenodoquia, primeiros albergues e asilos, para os enfermos, os pobres, os viajantes, os marginalizados. Não eram clínicas de deficiência. O cuidado era amplo, improvisado e irregular. Mas a ideia é radical. Pessoas marcadas como fardos de repente se tornam o foco do cuidado coletivo. Ainda assim, a velha hierarquia persiste. Veteranos continuam sendo mais valorizados do que aqueles com deficiência congênita. O estigma não desaparece, ele suaviza. As teorias médicas continuam evoluindo, enquanto as crenças populares se adaptam lentamente. No final do Império, Roma não havia construído um verdadeiro sistema de inclusão. Não há acesso universal, nem um arcabouço legal centrado em direitos. O que existe é uma guinada moral, para longe do descarte em direção à misericórdia. Então, quando penso na deficiência na Roma antiga, vejo um espectro. De um lado, exposição, exclusão, superstição. Do outro, medicina inicial e caridade emergente. A ponte entre eles é a empatia. Primeiro condicional, depois espiritual e só muito depois, séculos depois, legal. A história não nos diz apenas o que eles fizeram. Ela nos mostra o que ainda escolhemos construir. Quero te levar numa linha do tempo curta e empática pela Roma antiga, para ver como a deficiência passou da exclusão aos primeiros sinais de caridade organizada. Comecemos pelo berço. Em muitas famílias romanas, um recém-nascido era apresentado ao pater familias. Se a criança parecesse inapta, o abandono era legal e comum. Mas a classe social importava. Famílias de elite com recursos às vezes escolhiam cuidar em vez de rejeitar, contratando amas de leite, atendentes ou tutores quando podiam. Para eles, a deficiência podia ser gerenciada, discretamente, se o status e o dinheiro permitissem. Agora, vamos para a vida adulta. Os romanos faziam uma distinção entre pessoas que nasciam com deficiência e aquelas que a adquiriam mais tarde. Um soldado que perdia um membro em campanha não era apenas deficiente, ele era um veterano, um homem que já havia cumprido seu dever.
Ele poderia receber um estipêndio, terras ou gratidão pública. A mesma lesão ao nascer? Muito menos simpatia. A contribuição moldava a compaixão. E a medicina? Médicos romanos, fortemente influenciados por pensadores gregos como Hipócrates e Galeno, tentavam categorizar e tratar. Eles debatiam os humores, prescreviam dietas, exercícios, cirurgias e até música e conversas para o sofrimento mental. No entanto, fora da clínica, a crença popular contava uma história mais dura. Muitos viam a deficiência como um sinal de raiva divina, de falha moral de uma família ou de espíritos inquietos. Esse estigma justificava a exclusão de corporações, exclusão de cargos públicos ou até mesmo a perda da plena capacidade jurídica. A vida diária refletia essas barreiras. Os edifícios não eram projetados para a acessibilidade. As proteções legais eram escassas. O entretenimento público às vezes zombava da diferença visível. Você poderia sobreviver, até encontrar um nicho como artista ou artesão, mas a inclusão não era o objetivo do sistema. Então, ocorre uma mudança. No século IV, à medida que o cristianismo passa de seita perseguida a parceiro imperial, a lógica moral começa a mudar. O infanticídio e a exposição enfrentam uma nova condenação. A caridade se torna um dever, não apenas uma virtude pessoal. Bispos e patronos ricos apoiam a xenodoquia, primeiros albergues e asilos, para os enfermos, os pobres, os viajantes, os marginalizados. Não eram clínicas de deficiência. O cuidado era amplo, improvisado e irregular. Mas a ideia é radical. Pessoas marcadas como fardos de repente se tornam o foco do cuidado coletivo. Ainda assim, a velha hierarquia persiste. Veteranos continuam sendo mais valorizados do que aqueles com deficiência congênita. O estigma não desaparece, ele suaviza. As teorias médicas continuam evoluindo, enquanto as crenças populares se adaptam lentamente. No final do Império, Roma não havia construído um verdadeiro sistema de inclusão. Não há acesso universal, nem um arcabouço legal centrado em direitos. O que existe é uma guinada moral, para longe do descarte em direção à misericórdia. Então, quando penso na deficiência na Roma antiga, vejo um espectro. De um lado, exposição, exclusão, superstição. Do outro, medicina inicial e caridade emergente. A ponte entre eles é a empatia. Primeiro condicional, depois espiritual e só muito depois, séculos depois, legal. A história não nos diz apenas o que eles fizeram. Ela nos mostra o que ainda escolhemos construir. Imagine Roma. O que você vê? Eu vejo colunas imponentes tocando o céu, vejo legiões poderosas marchando em formação perfeita, e vejo imperadores em togas esvoaçantes fazendo grandes pronunciamentos. Pensamos em força, em glória, em um império que moldou o mundo em que vivemos hoje. É uma imagem de perfeição, de um ideal quase sobre-humano. Mas e se eu te dissesse que há outro lado dessa história? Um lado que foi mantido nas sombras, uma verdade mais difícil de encarar. Esta é a história daqueles que não eram vistos como perfeitos, aqueles que não se encaixavam no molde da força e utilidade romana. Esta é a história de vidas consideradas menos dignas, uma história que devemos trazer à luz. Quando olhamos para as grandes estátuas e lemos os poemas épicos, vemos uma cultura obcecada por um tipo particular de ideal. Vamos levantar a cortina sobre essa versão higienizada da história. Vamos falar sobre um documento fundamental da sociedade romana: a Lei das 12 Tábuas. Este foi o primeiro conjunto de leis escritas, à base de seu sistema legal, gravado em tábuas de bronze para que todos pudessem ver. Pretendia trazer ordem e justiça. Mas, escondida dentro dessas leis, havia uma regra que me dá calafrios até hoje. Ela dava um poder específico e aterrorizante ao chefe da família.
o pater familias. Essa lei afirmava que um pai tinha o dever de matar imediatamente uma criança que fosse terrivelmente deformada. Pense nisso. Uma lei, não apenas um costume, mas uma lei, ordenando a um pai que tirasse a vida de seu próprio filho recém-nascido se ele não atendesse a um certo padrão de aparência física. Esse poder, conhecido como pátria potestas ou o poder do pai, era absoluto. Quando um bebê nascia, era colocado aos seus pés. Se ele pegasse a criança, era um sinal de aceitação na família. A criança viveria, mas se ele virasse as costas, o destino da criança estava selado. Este momento, este único gesto, detinha o poder de vida e morte. Para uma criança nascida com uma deficiência visível, este era o momento mais perigoso de sua existência. O choro de um recém-nascido poderia se tornar uma sentença de morte, carimbada pelo próprio Estado romano. Para aqueles que sobreviveram à infância, seja porque sua deficiência não era imediatamente aparente, ou porque sua família optou por mantê-los, a vida era uma luta constante pela inclusão. A sociedade romana era intensamente pública. A vida era vivida ao ar livre nos fóruns, nos banhos, nos mercados. Era um mundo construído para os fisicamente aptos. Uma pessoa com deficiência de mobilidade, por exemplo, teria achado as ruas lotadas e irregulares de Roma quase impossíveis de navegar. Não havia rampas nem acomodações, apenas um mar de pessoas, uma paisagem física que lembrava que você não pertencia. Essa exclusão física era uma forma poderosa de marginalização social. Esse isolamento não era apenas físico, era profundamente psicológico. Em uma cultura que prezava a retórica e a oratória, alguém com um impedimento de fala seria silenciado e ridicularizado. Em uma sociedade que valorizava a beleza e a forma física, aqueles com diferenças visíveis eram tratados como curiosidade, medo ou desprezo. A superstição também pesava. Epilepsia podia ser vista como maldição. Durante uma crise, multidões podiam cuspir para afastar o mal. O mundo segue em frente. Você fica para trás. Agora, é muito importante entender que a experiência da deficiência em Roma não era a mesma para todos. Classe e riqueza mudavam tudo. Um filho com deficiência em família rica tinha um caminho muito diferente de um nascido na pobreza. Os ricos tinham recursos para fornecer cuidados. Tinham casas grandes para cuidado em reclusão. Podiam usar a riqueza para se isolar do julgamento público. Para os pobres, uma criança com deficiência era uma ameaça econômica existencial. É aqui que a lógica sombria do abandono se torna mais clara. Essa diferença gritante mostra preconceito geral, mas consequências mortais sobretudo entre os mais pobres. O tipo e a gravidade importavam. Cegueira às vezes era vista com pena. Papéis marginais como mendigos ou músicos. Quanto mais distante da norma, mais medo e repulsa. Havia contradições, crueldade legal, mas também pietas para com a família, o Estado e os deuses. Algumas famílias cuidaram, custasse o que custasse. Temos evidências desses casos. Roma era tapeçaria complexa, lei cruel e compaixão silenciosa. Cuidar em desafio à lei era um ato revolucionário de amor. Mesmo neste cenário hostil, havia frestas de luz. Um dos exemplos foi o tratamento dos veteranos. Um soldado que perdia um membro ou ficava cego a serviço do império não era visto da mesma forma que alguém nascido com deficiência. Era celebrado como herói. Suas cicatrizes e deficiências eram símbolos de sacrifício. Recebiam pensões, terras e respeito. A deficiência era honrosa por vir do dever de defender o império. Também havia amor privado. Cartas e epitáfios falam carinhosamente de membros com deficiências. Famílias criaram santuários de cuidado dentro de casa. Templos curadores ofereciam refúgio e esperança. Essas exceções lembram: nenhuma sociedade é monólito. Mesmo com leis brutais, amor, dever e esperança perduram. Ao estarmos aqui hoje, em 2 de novembro de 2025,
É fácil olhar para a Roma antiga e sentir distância, de superioridade moral. Temos medicina, leis e linguagem de direitos. Mas olhe mais de perto. Os ecos de Roma soam diferente? A obsessão por perfeição e produtividade não vemos hoje? A lição é sobre o cálculo do valor humano. Projetamos para todos ou só para os aptos? Valor não é salário nem produtividade. A jornada foi longa. O aviso é poderoso. É ver a dignidade inerente e inabalável em cada vida humana. Ponto final. Sem condições. Vamos construir um mundo onde cada pessoa seja celebrada por quem é. Imagine Roma. O que você vê? Eu vejo colunas imponentes tocando o céu, vejo legiões poderosas marchando em formação perfeita, e vejo imperadores em togas esvoaçantes fazendo grandes pronunciamentos. Pensamos em força, em glória, em um império que moldou o mundo em que vivemos hoje. É uma imagem de perfeição, de um ideal quase sobre-humano. Mas e se eu te dissesse que há outro lado dessa história? Um lado que foi mantido nas sombras, uma verdade mais difícil de encarar. Esta é a história daqueles que não eram vistos como perfeitos, aqueles que não se encaixavam no molde da força e utilidade romana. Esta é a história de vidas consideradas menos dignas, uma história que devemos trazer à luz. Quando olhamos para as grandes estátuas e lemos os poemas épicos, vemos uma cultura obcecada por um tipo particular de ideal. Vamos levantar a cortina sobre essa versão higienizada da história. Vamos falar sobre um documento fundamental da sociedade romana: a Lei das 12 Tábuas. Este foi o primeiro conjunto de leis escritas, a base de seu sistema legal, gravado em tábuas de bronze para que todos pudessem ver. Pretendia trazer ordem e justiça. Mas, escondida dentro dessas leis, havia uma regra que me dá calafrios até hoje. Ela dava um poder específico e aterrorizante ao chefe da família, o pater familias. Essa lei afirmava que um pai tinha o dever de matar imediatamente uma criança que fosse terrivelmente deformada. Pense nisso. Uma lei. Não apenas um costume, mas uma lei, ordenando a um pai que tirasse a vida de seu próprio filho recém-nascido se ele não atendesse a um certo padrão de aparência física. Esse poder, conhecido como pátria potestas ou o poder do pai, era absoluto. Quando um bebê nascia, era colocado aos seus pés. Se ele pegasse a criança, era um sinal de aceitação na família. A criança viveria, mas se ele virasse as costas, o destino da criança estava selado. Este momento, este único gesto, detinha o poder de vida e morte. Para uma criança nascida com uma deficiência visível, este era o momento mais perigoso de sua existência. O choro de um recém-nascido poderia se tornar uma sentença de morte, carimbada pelo próprio Estado romano. Para aqueles que sobreviveram à infância, seja porque sua deficiência não era imediatamente aparente, ou porque sua família optou por mantê-los, a vida era uma luta constante pela inclusão. A sociedade romana era intensamente pública. A vida era vivida ao ar livre nos fóruns, nos banhos, nos mercados. Era um mundo construído para os fisicamente aptos. Uma pessoa com deficiência de mobilidade, por exemplo, teria achado as ruas lotadas e irregulares de Roma quase impossíveis de navegar. Não havia rampas nem acomodações, apenas um mar de pessoas, uma paisagem física que lembrava que você não pertencia. Essa exclusão física era uma forma poderosa de marginalização social. Esse isolamento não era apenas físico, era profundamente psicológico. Em uma cultura que prezava a retórica e a oratória, alguém com um impedimento de fala seria silenciado e ridicularizado. Em uma sociedade que valorizava a beleza e a forma física, aqueles com diferenças visíveis eram tratados como curiosidade, medo ou desprezo. A superstição também pesava. Epilepsia podia ser vista como maldição. Durante uma crise, multidões podiam cuspir para afastar o mal,
o mundo segue em frente. Você fica para trás. Agora, é muito importante entender que a experiência da deficiência em Roma não era a mesma para todos. Classe e riqueza mudavam tudo. Um filho com deficiência em família rica tinha um caminho muito diferente de um nascido na pobreza. Os ricos tinham recursos para fornecer cuidados. Tinham casas grandes para cuidado em reclusão. Podiam usar a riqueza para se isolar do julgamento público. Para os pobres, uma criança com deficiência era uma ameaça econômica existencial. É aqui que a lógica sombria do abandono se torna mais clara. Essa diferença gritante mostra preconceito geral, mas consequências mortais sobretudo entre os mais pobres. O tipo e a gravidade importavam. Cegueira às vezes era vista com pena. Papéis marginais como mendigos ou músicos. Quanto mais distante da norma, mais medo e repulsa. Havia contradições, crueldade legal, mas também pietas para com a família, o Estado e os deuses. Algumas famílias cuidaram, custasse o que custasse. Temos evidências desses casos. Roma era tapeçaria complexa, lei cruel e compaixão silenciosa. Cuidar em desafio à lei era um ato revolucionário de amor. Mesmo neste cenário hostil, havia frestas de luz. Um dos exemplos foi o tratamento dos veteranos. Um soldado que perdia um membro ou ficava cego a serviço do império não era visto da mesma forma que alguém nascido com deficiência. Era celebrado como herói. Suas cicatrizes e deficiências eram símbolos de sacrifício. Recebiam pensões, terras e respeito. A deficiência era honrosa por vir do dever de defender o império. Também havia amor privado. Cartas e epitáfios falam carinhosamente de membros com deficiências. Famílias criaram santuários de cuidado dentro de casa. Templos curadores ofereciam refúgio e esperança. Essas exceções lembram: nenhuma sociedade é monólito. Mesmo com leis brutais, amor, dever e esperança perduram. Ao estarmos aqui hoje, em 2 de novembro de 2025, é fácil olhar para a Roma antiga e sentir distância, de superioridade moral. Temos medicina, leis e linguagem de direitos. Mas olhe mais de perto. Os ecos de Roma soam diferente? A obsessão por perfeição e produtividade não vemos hoje? A lição é sobre o cálculo do valor humano. Projetamos para todos ou só para os aptos? Valor não é salário nem produtividade. A jornada foi longa. O aviso é poderoso. É ver a dignidade inerente e inabalável em cada vida humana. Ponto final. Sem condições. Vamos construir um mundo onde cada pessoa seja celebrada por quem é. Bom dia! Hoje, quero convidar você a um exercício simples: olhar para a nossa querida Natal com outros olhos. Pense nas pessoas que caminham ou tentam caminhar ao seu lado todos os dias. Muitas delas são pessoas com deficiência, nossos vizinhos, amigos, familiares que vivem, trabalham, estudam e sonham nesta cidade, assim como eu e você. Elas fazem parte do pulsar de Natal da nossa cultura e da nossa economia. A cidade, no entanto, nem sempre as enxerga de volta. Ela precisa ser um espaço de encontro para todos, sem exceção, mas uma realidade construída em cada esquina. A questão é que uma cidade só é verdadeiramente completa quando acolhe cada um de seus filhos e filhas. Quando falamos em pessoas com deficiência, não estamos falando de um grupo pequeno e distante. Estamos falando de uma parcela significativa da nossa população que enfrenta batalhas diárias que muitos de nós nem imaginamos. A luta não é contra a sua condição, mas contra as barreiras que a cidade impõe. É a falta de uma rampa, um semáforo sonoro, um ônibus adaptado, que transforma um simples trajeto em uma verdadeira maratona de obstáculos. É por isso que adaptar nossa cidade não é um favor, mas um dever e um ato de respeito. É fundamental entendermos que a deficiência se torna muito mais desafiadora por causa do ambiente. Uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo,
tem sua autonomia drasticamente reduzida por uma calçada esburacada ou pela ausência de um elevador. Uma pessoa com deficiência visual se sente insegura. Essas adaptações são, na verdade, pontes que conectam as pessoas às oportunidades à vida social, à educação e ao lazer. Quando construímos uma rampa, não estamos apenas cumprindo uma lei, estamos dizendo: você é bem-vindo aqui. Sua presença importa. Por isso, essa nossa conversa de hoje é um convite. Um convite para olharmos além do nosso próprio caminho e percebermos os caminhos que faltam para tantos outros. É um chamado para que a gente se questione: a nossa cidade está realmente preparada para todos? Será que o trajeto que eu faço com tanta facilidade é possível para um cadeirante, para uma mãe com carrinho de bebê, ou para um idoso com dificuldades de locomoção? A inclusão começa nesse olhar atento e empático, na decisão de construir uma Natal que não apenas seja vista como a cidade do sol, mas como a cidade que enxerga e acolhe cada um de seus cidadãos. Natal é uma cidade com uma geografia única, não é mesmo? Nossas dunas, nossas ladeiras e a proximidade com o mar definem a beleza que tanto nos orgulha. Mas essa mesma geografia representa um desafio histórico para a acessibilidade. Pensemos no nosso centro histórico na Ribeira, nas ruas íngremes que ligam diferentes bairros. Desde a sua fundação, a cidade cresceu de forma orgânica, muitas vezes sem planejamento inclusivo. As calçadas estreitas, as ladeiras acentuadas se tornaram barreiras físicas. Lembro de uma conversa com Marcelo, morador de Mãe Luísa que usa cadeira de rodas. Fátima, eu amo meu bairro, amo a vista daqui. Mas para eu sair de casa, preciso de ajuda. A ladeira é o meu muro. A história de Marcelo é a história de muitos. Escadarias que são atalhos para alguns, são becos sem saída para outros. Reconhecer essa dívida histórica é o primeiro passo. Pausa. O crescimento rápido de Natal nas últimas décadas trouxe muitos progressos, mas também acentuou antigos problemas de acessibilidade. A urbanização, quando não é bem planejada, cria barreiras invisíveis para muitos de nós. O exemplo mais claro está sob nossos pés: as calçadas. Em muitos bairros, elas são estreitas, cheias de buracos com degraus inesperados, ocupadas por postes, lixeiras, carros estacionados. Para quem usa uma cadeira de rodas, um andador, ou simplesmente tem dificuldade para caminhar, a calçada deixa de ser um caminho seguro e se transforma em um campo minado. Muitas vezes, a única opção é se arriscar na rua, junto aos carros. O transporte público é outro ponto crítico nessa discussão. Quantas vezes já não vimos um ônibus com o elevador para cadeirantes quebrado, ou um ponto de ônibus sem a altura adequada para o embarque seguro? A Ana, que é cega, me contou que sua maior dificuldade é a falta de avisos sonoros dentro dos ônibus. Eu nunca sei exatamente onde descer. Preciso contar com a boa vontade de outros passageiros ou do motorista, e isso tira a minha autonomia. Ela disse: são detalhes que fazem toda a diferença entre ter liberdade para ir e vir e depender constantemente da ajuda de outras pessoas para tarefas simples do cotidiano. E não para por aí. O problema se estende para dentro das lojas, bancos, restaurantes e prédios públicos. Portas estreitas, balcões altos demais, banheiros sem adaptação e a ausência de rampas são comuns. É como se a cidade dissesse, em cada um desses detalhes, que a presença de pessoas com deficiência não foi prevista ali. Essa exclusão não é intencional na maioria das vezes, mas é resultado de uma falta de consciência e de planejamento. A urbanização precisa andar de mãos dadas com a humanização dos espaços, pensando em quem vai, de fato, utilizá-los. Narrador. A ideia é simples e poderosa: projetar ambientes e produtos para serem usados por todas as pessoas. Narrador, na maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação. Narrador. Uma rampa, por exemplo, não serve apenas para o cadeirante. Narrador. Ela ajuda a mãe com o carrinho de bebê. Narrador. O idoso com bengala. Narrador. O entregador com uma carga pesada.
Narrador. E até você, quando está carregando malas de viagem. Narrador. Quando pensamos em acessibilidade desde o início do projeto, narrador, criamos uma cidade melhor, mais segura e mais confortável para todo mundo. Narrador. A urbanização precisa ter esse olhar inclusivo em seu DNA. Narrador. Não se trata de apagar o passado, mas de construir sobre ele. Narrador. É possível criar rotas acessíveis. Narrador. Rampas bem projetadas. Narrador. E corrimãos que contornem as ladeiras. Narrador. É possível revitalizar nossas áreas históricas instalando elevadores discretos. Narrador. Ou plataformas que permitam que todos possam apreciar nossa arquitetura e cultura. Narrador. A tecnologia hoje permite soluções criativas que respeitam o patrimônio e promovem inclusão. Narrador. A questão não é se é possível, mas quando vamos começar. Muitas vezes a gente pensa em sustentabilidade e logo imagina reciclagem ou energia solar. Mas quero propor uma visão mais ampla. Uma cidade sustentável é, antes de tudo, uma cidade humana. Uma cidade que cuida das pessoas e garante que todos possam viver com dignidade e autonomia. Acessibilidade e sustentabilidade são duas faces da mesma moeda. Construir uma cidade acessível é garantir sua sustentabilidade social, investir no bem-estar de todos e fortalecer os laços da comunidade. Não há futuro sustentável se deixarmos parte da população para trás. Pensem comigo. Calçadas boas, calçadas seguras, incentivam as pessoas a caminharem mais e cuida do meio ambiente reduzindo o uso de carros. Transporte público acessível e eficiente convida mais gente a deixar o carro. Menos congestionamento, menos poluição do ar. Parques, praças inclusivos promovem encontro saúde mental, senso de pertencimento. Cada rampa construída, cada semáforo sonoro instalado é investimento na qualidade de vida. E o que podemos fazer na prática? Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Lojistas. Instalar rampas móveis. Condomínios. Adaptar áreas comuns. Nós, como cidadãos, podemos ter a atitude de não estacionar em locais proibidos nem sobre as calçadas. E adaptar as antigas gradualmente. A mudança começa com a consciência de que a cidade é compartilhada. Meu convite final. Ação. Transformar indignação em atitudes concretas. Conversar com amigos nas escolas, no trabalho. Ouvir as histórias, as necessidades das pessoas com deficiência. Construir uma Natal acessível é nossa responsabilidade coletiva. Um futuro mais justo, acolhedor e verdadeiramente sustentável para quem vive e ama este lugar. Vamos juntos nesse encontro? A cidade se moldou e deixou muita gente para trás. Agora temos a oportunidade de corrigir esse percurso. Olhemos para as ladeiras como convite à criatividade e humanidade no planejamento urbano, construindo um futuro onde a geografia de Natal seja um presente para todos.